convite. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Vou dividir com vocês aqui o meu conhecimento e a minha experiência, né, a respeito de recrutamento e seleção. Né? A gente sabe que buscar uma vaga no mercado hoje, né, se candidatar a vagas que nos interessam, é algo que muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? A gente não tem a ideia do que deve ser feito para que a gente possa conseguir aquele emprego que a gente tanto almeja. Então, eu vou dar para vocês diquinhas bem importantes de como estruturar um currículo físico, do que vocês podem também estruturar do chamado currículo vídeo, né? O vídeo currículo, que hoje ele também vem sendo pedido aí por algumas empresas, e também o que responder, o como se comportar numa entrevista. Ela vai estar voltada hoje, né, para uma entrevista online, mas são dicas que vocês vão ver que também vai auxiliá-los aí numa entrevista presencial. Por que nós vamos focar, né, no vídeo currículo e também na entrevista online? Porque algumas empresas ainda estão atuando dessa forma nesse período de pandemia. A questão da tecnologia, da transformação digital, ela é algo que também vai ficar muito forte a partir de agora, então a gente precisa estar preparado para isso, ok? Então vamos lá. Muitos de vocês, né, já devem ter visto pelas ruas, principalmente do centro de Campinas, placas falando que lá se faz currículo. E aí a pessoa tem uma formatação, um layout de currículo lá, e ela usa aquela mesma formatação, aquele mesmo layout para todo mundo, muitas vezes já usa, né, o que tem escrito lá. Ela pergunta assim para você, você trabalha com o quê? Eu trabalho com atendimento ao público. E aí ela pega lá um currículo que ela já tem pronto de atendimento ao público, só coloca os dados de vocês e aí fala, tá pronto. E o currículo não é isso, né, pessoal? O currículo, ele é muito importante quando a gente vai se candidatar a uma vaga. Por quê? Porque o currículo, ele é uma ferramenta que vai gerar entrevista ou não, né? Quando a gente vê uma vaga aí no Emprega Campinas, por exemplo, que é um canal muito forte de divulgação aqui na região, a gente vê a descrição da vaga lá no Emprega Campinas, e aí a gente pensa assim, essa vaga é para mim, essa vaga é a minha cara, essa vaga tem tudo a ver comigo, com tudo que eu faço hoje. A gente manda o currículo e acaba não sendo chamado para entrevista. E aí a gente começa a se perguntar, mas o que está acontecendo? Mas por que eu não sou chamado para entrevista? Será que eu não tenho perfil? Será que eu sou tão ruim? E aí isso acaba nos gerando também uma desmotivação, e isso acaba influenciando quando a gente está procurando, né, a nossa oportunidade no mercado, e também acaba influenciando quando a gente é chamado para uma entrevista, né? A gente já vai com aquele sentimento de derrota, né? Eu só fui chamado para essa vaga, então é porque essa vaga é ruim, então é porque eles não estão preocupados com quem que eles estão selecionando. Então vamos lá, né? Dou uma dica para vocês, papel e caneta na mão, para vocês anotarem os tópicos, para vocês conseguirem fazer um currículo bem legal para vocês. O primeiro, né, tópico importante que vocês vão iniciar o currículo de vocês é o que nós chamamos de cabeçalho, é o topo do currículo. Então, lá, o que vocês precisam colocar? Vocês precisam colocar o nome completo de vocês. Além do nome completo de vocês, vocês também vão colocar os seguintes dados. A idade. Coloquem a idade, não coloquem a data de nascimento. Né? Por que eu dou essa dica para vocês? Porque, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que não sabem fazer 2020 menos 1978. E aí não conseguem chegar na idade correta de vocês. Tá? Então, coloquem a idade de vocês, coloquem o estado civil de vocês, coloquem se vocês têm filhos ou não. Inclusive, pessoal, coloquem se vocês têm filhos ou não, mesmo eles já sendo, né, maiores de 14 anos, porque a gente sabe que até os 14 anos vocês têm aí a questão da Bolsa Família e tal.
mas assim, coloquem, né, a idade, a quantidade de filhos que vocês têm, porque isso é um dado importante, tá? A constituição familiar de vocês é um dado importante. Então, não esqueçam de colocar isso. O endereço de vocês, né, muitas pessoas me questionam. A gente já conversa disso, tá, no decorrer, tá, Emerson? Eu vi aí que você me falou que você está há 5 anos desempregado e o que pode estar de errado nisso. A gente conversa sobre isso, mas vai prestando atenção naquilo que eu estou falando, porque de repente é o seu currículo, né, que não está bem estruturado, é algum detalhezinho que eu vou te contar aqui no decorrer da nossa conversa, do nosso bate-papo, que já pode te ajudar, tá bom? Mas eu estou vendo aqui que você está falando comigo, tá? Então, pessoal, né, voltando, a questão do endereço de vocês. Muitas pessoas me perguntam assim, mas eu sou obrigada a colocar meu endereço? Qual é a dica que eu dou para vocês? Coloquem o nome da rua de vocês, o bairro e a cidade, né? Se vocês quiserem colocar a questão de CEP, também não tem problema. Mas, assim, a dica que eu dou para vocês quanto ao endereço é que vocês não precisam necessariamente colocar, né, o número da casa, do prédio, do apartamento, porque esse é um dado que naquele momento é irrelevante. Mas a rua, né, ela é muito importante, porque às vezes a gente está falando de uma empresa que tem a questão do fretado, de uma empresa, né, que está procurando por pessoas de bairro específico pela questão do vale transporte, então, o endereço nesse formato, ele já ajuda vocês, tá? Muitas pessoas me perguntam assim, Carla, eu vi que é uma vaga que pede para as pessoas morarem em Sumaré e eu moro em Campinas, eu posso enviar o meu currículo? Se essa observação faz parte, pessoal, muito provavelmente eles não irão selecionar o currículo de vocês, porque eles estão procurando pessoas moradoras da cidade de Sumaré, né? Infelizmente, algumas empresas não têm condições de disponibilizar vale transporte para cidades que não fazem parte da onde a empresa se encontra. Então, são, né, cuidados que a gente precisa tomar exatamente para isso. O CEP você pode escolher, tá, Emerson? Eu respondi isso só porque tem a ver, tá, pessoal? Mas eu tô vendo que vocês estão colocando ali algumas outras perguntas. Não se preocupem que, com o tempo, eu vou voltar ali nas perguntinhas e eu vou respondendo para vocês. Então, em relação ao endereço, é importante vocês colocarem isso, tá? Em relação aos contatos de vocês, tá? Hoje, nós usamos muito o celular, dificilmente a gente usa o telefone fixo. Então, coloquem o celular de vocês lá, né, número correto. Se vocês trocarem o número, por favor, não usem as cópias impressas que vocês já têm, passando, né, o branquinho ou riscando a caneta e botando o número do lado. Não, refaçam essas cópias. Aquilo é um documento importante que vocês estão entregando, tá? Então, é importante que o número esteja correto, que vocês cuidem disso. E se porventura vocês são uma pessoa que, eu estou trabalhando, eu não posso atender meu celular, eu sou uma pessoa que eu esqueço meu celular em qualquer lugar, eu sou uma pessoa que eu não fico com o celular grudado o tempo todo, coloquem um número de contato, que pode ser deixado um recado, e coloquem o nome de quem pode ser deixado o recado. Então, eu vou colocar lá, né, o número da Luciana, e vou colocar recado com Luciana, porque eu sei que a Luciana, ela vai me passar o recado caso alguém me ligue, marcando uma entrevista. E, além disso, o e-mail de vocês é muito importante, tá? Mas assim, pessoal, eu sempre falo para que vocês coloquem um e-mail profissional. O que significa um e-mail profissional? Vocês podem criar em vários provedores gratuitos, né? A gente tem no Gmail, a gente tem no Hotmail, a gente tem vários aí. Vocês podem criar um e-mail com o nome e sobrenome de vocês, onde vocês vão usá-lo para procurar vagas e enviar currículos, tá? Não vamos usar aquele e-mail que a gente usa para tudo, que é o bolinha rosa, o lindinha cheirosa, né? Vamos usar lá o nosso nome e sobrenome e vamos usá-lo só para isso. Não precisa colocar que é o WhatsApp, tá? Pode deixar somente o número do celular, porque dificilmente alguém não tem o WhatsApp. Mas foi bom, né, essa pergunta, a questão de colocar celular ou não,
Por quê? Porque muitas empresas hoje entram em contato via WhatsApp. O contato, ele é totalmente virtual, né? Você vai falar com a pessoa lá para o final do processo seletivo, ela vai também entrar em contato com vocês via WhatsApp. Até porque a gente sabe que uma ligação, muitas vezes o candidato, ele não atende e tal, então é importante. A Camila aqui, ela perguntou, deixa eu só abrir o chat porque a pergunta saiu antes. As informações de idade, estado civil, número de filhos são mais particulares, mesmo assim são realmente necessárias no currículo? Sim, Camila. Isso não é para gerar preconceito ou eliminação precipitada, tá? Eu preciso saber por quê. Porque tem muitos gestores de vagas que, quando ele faz o alinhamento de perfil com o recrutador, ele pede alguma dessas características, tá? Como, por exemplo, eu quero alguém casado, eu quero alguém solteiro, pode ter filhos. A questão de filhos hoje, ela já está mais tranquila, tá? Mas a gente vai falar sobre isso quando eu falar de entrevista, mas, assim, é importante você colocar esses dados. É mais fácil o seu currículo ser descartado por ele estar incompleto e o recrutador não ter o tempo de entrar em contato com vocês, do que você ser chamada com essas características e aí isso fazer parte da entrevista, tá? Então, sim, eu aconselho que você coloque isso. Eu chamaria de dados mais particulares a questão de algumas pessoas colocarem o número da documentação, tá? Coloca o número de CPF, coloca número de RG, coloca número de carteira de habilitação, isso não se coloca no currículo, tá, gente? Então, assim, muito cuidado em relação a isso, ok? Então, coloquei meus dados pessoais ali, e agora eu vou colocar o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é a minha área de atuação. Muitas pessoas colocam assim, à disposição da empresa, ou outras colocam, eu aceito recepção, eu aceito operação, eu aceito comercial, eu aceito financeiro. Isso só demonstra que você não tem foco, tá? Ah, Carla, mas eu já atuei em todas essas áreas e eu aceito o que aparecer. Aí entra um outro erro gravíssimo em relação ao currículo, tá, gente? Por quê? Porque o currículo, ele tem que ser modificado sempre que houver uma alteração, e aí eu vou falar da formação acadêmica e do aperfeiçoamento, ou a cada vaga que você vai enviar. O seu currículo, ele precisa ser focado, e é no seu objetivo que você vai focar da forma com que você busca. Então, por que eu indico colocar área? Porque digamos que eu trabalhava como analista, mas hoje está muito difícil conseguir uma vaga de analista, e eu estou aceitando trabalhar como assistente. Quem vai definir se você tem um perfil de analista ou de assistente é quem está te recrutando pelas características que ele vai buscar. Você vai colocar que você está habilitado a trabalhar na área de RH, como é meu caso, tá? Então, não é você que acaba colocando ali o que você está à disposição, é o conjunto do seu currículo que acaba trazendo essa resposta para o recrutador. Então, no objetivo, se é o meu primeiro emprego, eu vou colocar primeiro emprego. Se é estágio, eu vou colocar estágio. Se é a área industrial, eu vou colocar área industrial. Se é como operador de produção, eu vou colocar operador de produção. Se é financeiro, área financeira, área administrativa, e assim por diante, tá? Nunca coloquem que vocês estão à disposição da empresa, ou que vocês aceitam qualquer nível hierárquico de cargo, ou que vocês aceitam qualquer cargo, tá? Isso só demonstra falta de foco. Próximo tópico é a questão de formação, tá? Para alguns é acadêmica, quem tem formação superior é acadêmica. Não é adequado você colocar que você procura novos desafios profissionais. É adequado você colocar, se você está procurando novos desafios profissionais, a área ou o cargo que você está se candidatando, tá, Emerson? Então, não coloca que você está procurando novos desafios profissionais, que isso não está correto. Então, a formação, vocês vão chamar de formação acadêmica, se vocês tiverem nível superior, ou somente formação,
E também, vocês vão colocar ali os cursos que vocês têm conhecimento, línguas que vocês têm conhecimento. Então, ele vai chamar formação acadêmica e aperfeiçoamentos ou formação e aperfeiçoamentos. E aí, vocês vão colocar o local que vocês estudaram, o ano que vocês terminaram, tá? Quando é a formação de ensino superior, ou de ensino médio, ou de ensino fundamental. E na parte de aperfeiçoamento, que são os cursos livres, né? Questão de línguas que vocês estão estudando, qualquer sistema que vocês conheçam, vocês vão descrever, então, ali embaixo. Então, assim, eu tenho inglês intermediário. Francine, a questão do hobby eu vou falar mais para baixo, tá? Então, fica ligadinha aí que quando eu falar disso, você vai ter respondido a sua pergunta. Que a gente ainda está aqui na formação. Então, você vai colocar, né, o nível de línguas que você tem, o nome dos sistemas que você conhece, e no caso de cursos que você fez, você vai colocar ali o local que você fez o curso e o ano que você fez o curso. Por quê, gente? Um curso que eu fiz, né, lá atrás, digamos que eu fiz um curso em 1998. Hoje, né, em 2020, ele está completamente desatualizado. Então, eu preciso ter muito cuidado, né, de colocar coisas atuais, para mostrar que eu estou preocupado, né, com a minha formação, com o meu conhecimento, estou preocupado sempre em buscar aí, né, coisas para acrescentar na minha vida profissional, tá? Então, a gente vai colocar isso. Agora, pessoal, eu vou falar da cereja do bolo. Qual o limite de ano? Dizer isso, quem vai estipular é você, tá? Por exemplo, eu sou da área de recursos humanos. A gente sabe que o E-Social, ele tá toda hora atualizando. Então, se eu fiz um curso de E-Social há 2 anos atrás, ele já está desatualizado. Agora, digamos que você é da área de gastronomia. Se você fez um curso de culinária francesa 2 anos atrás, ele ainda tem validade, tá? Então, vai muito da sua área e se houve alguma atualização depois de quando você fez ou não, tá? Então, muito cuidado aí com esse detalhe. Só que tem pessoas que acham, né, que pelo fato de terem feito um curso lá atrás, já é suficiente, né, já tá bom para mim. Então, pessoal, agora a gente vai entrar aí na nossa cerejinha do bolo, né? Não, as palestras não, tá, Cristiane? As palestras, elas não são relevantes para você colocar na sua formação acadêmica, tá? Você vai colocar só aquilo que você cursou no ensino superior ou no ensino médio, tá? Não vai colocar aí palestra, não, porque tem gente que acha que é importante colocar palestra, congresso, workshop, tudo que é coisa, e não é, tá? São os cursos que você fez e a sua formação acadêmica. As palestras você pode usar para falar sobre elas nas entrevistas. Então, não precisa colocar no currículo, não. Aí, pessoal, a gente vai entrar na nossa cereja do bolo, que eu chamo de qualificação profissional. Eu vou terminar o curso daqui a um ano. Atualmente estou fazendo um curso, eu vou terminar em 2021. Término em 2021. Exatamente como você me falou. Você vai escrever o local que você está fazendo o curso, qual é o curso, e vai colocar término em 2021. Assim como se você estiver cursando uma faculdade, uma pós-graduação, um ensino médio, você vai colocar término no ano tal. Tá? Nós vamos chamar de qualificação profissional a cereja do bolo, e muitos de vocês têm o hábito de, junto com a experiência profissional de vocês colocarem as atividades desenvolvidas. E aí, o que acontece? Você trabalhou em 10 empregos, você fez a mesma coisa nos 10 empregos, você escreve 10 vezes a mesma coisa, tá? Isso é errado, porque vai deixar o teu currículo extenso. Se o teu currículo ficar extenso, o que vai acontecer? Vai acontecer que o recrutador, ele não vai ter vontade de ler.
E aí, ele vai descartar o teu currículo, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá, Juliana, para quem não tem experiência, o que coloca no currículo, tá? Então, o que eu faço? Eu vou colocar ali na minha qualificação profissional tudo que eu já fiz, tudo que eu sei fazer, e aquilo que eu sei fazer é aquilo que eu aprendi num curso, é aquilo que eu vi na minha faculdade, é aquilo que indiretamente eu trabalhei junto com alguém e fiz, né? Quanta gente aí não tem uma segunda renda de venda de alguma coisa? Poxa, vocês têm uma experiência enorme, né, na área comercial aí, então, vocês cuidam de estoque, vocês têm que cuidar quantas unidades vocês têm de cada coisa, vocês fazem contato com o cliente, né, vocês fazem cobrança, então são tudo coisas que vocês fazem mesmo sem carteira assinada, isso é um outro detalhe que eu vou falar daqui a pouco. Então, é importante que vocês descrevam tudo que vocês sabem fazer e tudo que vocês têm potencial para fazer. Francine, até 2 páginas, tá? Até 2 páginas é o ideal. E você fazendo da forma que eu estou falando aqui, a qualificação profissional, isso vai te ajudar bastante a resumir. Então, vocês vão descrever ali tudo isso. Aí, no caso, não precisa colocar em quais empresas foram, tá, Cristiane? Lá embaixo, quando eu falar de experiência profissional, aí vocês vão colocar quais foram as empresas. Mas, voltando um pouquinho ao que a Juliana perguntou, né? Eu não tenho experiência. O que eu vou colocar no currículo? Ao invés de você escrever qualificação profissional, Juliana, você vai escrever potencialidades. E aí você vai descrever tudo que você sabe fazer. Por exemplo, você atende o telefone quando ele toca na sua casa? Você organiza o seu material de estudo? Você sabe redigir um texto no computador? Então, coisas que você vem fazendo na sua vida, né, de estudante, na sua vida de dia a dia, você vai colocar ali que você tem potencial para fazer isso, tá? Ou se você teve uma experiência de trabalhar com alguém da família, ajudar, né, em final de ano, ou você ia para a empresa de algum familiar e você fazia alguma coisa, você fazia serviço de banco, você fazia isso, você fazia aquilo, você vai escrever isso como potencialidade, tá? Então, isso é bem importante. Lembrando que aí você vai escrever lá no objetivo, que é o seu primeiro emprego. E aí vai ficar claro que a sua potencialidade é aquilo que você consegue desenvolver, tá bom? Então, eu descrevi todas as atividades que eu sei fazer, eu descrevi tudo que eu tenho, né, conhecimento para fazer, e aí tem uma diferença, né, pessoal? Conhecimento é aquilo que você sabe fazer, mas você não fez. Experiência é aquilo que você já fez, tá? Então, quando vocês forem ler uma vaga lá que foi colocada, que foi divulgada no Emprega Campinas, por exemplo, vocês vão ver se está pedindo conhecimento ou experiência. Ótimo, você fez a iniciação científica, claro que isso vale como experiência. Perfeito, você vai descrever tudo que você, né, teve ali na iniciação científica, que você tem o potencial para isso. Perfeito, ótimo você ter lembrado disso. Então, é assim que eu vou fazer. Agora, né, no próximo tópico, ele pode ser escrito de 2 formas e eu vou explicar a diferença para vocês. Eu posso chamar de experiência profissional quando eu construí uma carreira. Então, digamos que eu, Carla, né, dentro do RH, eu comecei há 20 anos atrás, me entreguei, Lu, falei que já faz 20 anos que eu estou aqui no RH. Comecei há 20 anos atrás como estagiária, né? Então, eu comecei como estagiária, depois eu passei para analista, depois eu fui crescendo, hoje eu tenho a minha própria consultoria, tá? Então, eu construí uma carreira. Isso é a minha experiência profissional. Lembrando que a que vai vir, né, em primeiro lugar, é a minha experiência mais atual. Então, o que são os dados importantes nesse momento de eu colocar? O nome da empresa, o período, e o período, pessoal, não é a quantidade de tempo, é o mês e o ano que eu entrei,
até o mês e o ano que eu saí, tá? Muito cuidado com isso. Então, é mês e ano até mês e ano. Não precisa do dia e também não é colocar 6 meses, tá? Então, digamos que eu comecei em abril de 2000 e fiquei como estagiária até abril de 2002, ok? Então, esse foi o meu período. E o cargo? O cargo era estagiária de recursos humanos. Então, vou colocar o nome da empresa, empresa ABC, período abril de 2000 a abril de 2002, cargo estagiária de RH. Então, na minha experiência profissional, é isso que eu vou colocar. Todos os locais que eu trabalhei, do mais atual até o menos atual. Carla, quantos eu coloco? Vocês vão colocar preferencialmente os 3 últimos. Vocês só vão colocar além de 3 se a experiência de vocês foi muito relevante. Do tipo, trabalhei em uma multinacional, foi o emprego que eu fiquei há mais tempo, foi um dos meus melhores cargos, aí vocês vão colocar, tá? Um outro nome que vocês vão dar também a esse tópico, e aí tem um porquê disso, é histórico profissional. O histórico profissional, ele serve para aquelas pessoas que já trabalharam em diversas áreas, tá? Então, eu atuei na recepção, eu atuei em compras, eu atuei em serviços gerais, aí eu vou colocar histórico profissional. Por quê? Porque eu não tive uma carreira de crescimento dentro da mesma área, mas eu tenho aí um histórico profissional, né, de tudo que eu desenvolvi na minha vida. E aí vai ser da mesma forma. Eu vou colocar a empresa, o período e o cargo, ok? Isso é muito importante, tá? Você não cita as atividades que você realizou naquela empresa, André. Você vai colocar as atividades que você realizou naquela empresa no campo que a gente chamou de qualificação profissional. Lá você vai descrever tudo que você fez e tudo que você tem potencial para fazer. Você não precisa dizer que você fez na empresa A, B ou C. Você só precisa falar que você sabe fazer aquilo e que você tem potencial para fazer aquilo, tá? Então, é lá que você vai descrever isso. Na sua experiência profissional, é só a empresa, o período e o cargo, ok? Se você atuou em uma única empresa, Patrícia, você vai colocar que é experiência profissional. Ele só vai passar a se chamar histórico profissional se você atuar em outra empresa que seja em outra área. Então, digamos que você atuou na área de recepção e você agora vai atuar, na empresa que você vai entrar, você vai atuar como vendedora de shopping. Quando você sair do shopping, ou se você quiser sair do shopping, aí a sua experiência profissional ela vai se transformar em histórico profissional, ok? Mas se é uma só, você vai colocar a experiência ainda, certo? E aí, para finalizar o meu currículo, entra a questão que foi perguntada ali. Coloco hobby ou não coloco hobby? Hobby, não. Mas existe um item chamado informações adicionais. Nesse item de informações adicionais, eu vou colocar informações do tipo: fiz um intercâmbio, coloco ali qual foi o país que eu fui e coloco quanto tempo eu permaneci lá. Você faz algum trabalho voluntário? Você vai colocar informações adicionais que você faz um trabalho voluntário. Por exemplo, faço parte do Sonhar Acordado, sou voluntária. Você vai colocar ali. Você vai colocar ali informações do tipo, participei da CIPA no ano tal a tal. E aí, colocando do ano tal a tal, automaticamente você vai vincular a alguma a experiência que você tem ali, né, profissional. Então, nessas informações adicionais, você vai colocar nenhum tópico, tá, Juliana? Esse aí você vai colocar no corpo do e-mail. Se você entregar
o currículo físico em algum lugar, o que não está acontecendo agora, aí você vai colocar bem em cima, e aí eu te permito colocar escrito à mão. Mas esses, né, itens de disponibilidade de viagem, horário e mudança, você vai colocar no corpo do e-mail quando você for enviar o seu currículo, tá? Assim como pretensão salarial, ok? E se vocês, né, como eu sou psicóloga, eu tenho CRP ativo. Então, em informação adicional, eu vou colocar CRP ativo. A habilitação, quando é uma vaga que pede habilitação, vocês vão colocar o tipo de habilitação de vocês, A, B, C, D, né? Vocês vão colocar lá em cima, depois do endereço de vocês, ok? Que é para destaque. Outro item que vocês vão colocar também no cabeçalho para destaque é se por acaso vocês forem PCD. Aí vocês vão colocar, né, portador de deficiência visual, portador de deficiência auditiva, aí vocês vão colocar lá em cima. Por quê? Porque aí, junto ao currículo, vocês vão encaminhar o laudo. Então, é importante que vocês coloquem lá em cima. Camila, habilidade comportamental, de forma alguma, você vai colocar no currículo, tá? Você não vai colocar que você é pontual, você não vai colocar que você tem visão sistêmica, você não vai colocar que você é proativo, nem multitarefa, você não vai colocar nada disso. Isso você precisa demonstrar na entrevista, tá? Porque eu posso escrever qualquer coisa no papel. Então, é na entrevista que você vai mostrar que você tem essas características, ok? Habilidade, só se for alguma habilidade técnica, tá? A Camila perguntou, Emerson, de habilidade comportamental. Se é alguma habilidade técnica, como você sabe fazer cálculo de folha de pagamento na mão, aí você vai colocar, tá? Mas fora isso, não. Então, essa é a estrutura do currículo. Sim, se você for mandar pela Embed e você não tiver um campo, tá, para conseguir colocar, aí você pode colocar em informações adicionais. Agora, se você for enviar pelo e-mail, aí você vai usar o e-mail para fazer, né, a venda da profissional que você é e vai colocar essas informações. A noção de vendas de organização, você vai colocar em qualificação profissional, Emerson. Por quê? Porque isso é habilidade técnica. Isso é algo que você sabe fazer, tá? Então, isso é uma habilidade técnica. A noção de venda, organização, só se você colocar, né, que você tem noções de organização de venda. Agora, você colocar que você é organizado, isso você não vai colocar no currículo, ok? Não, Camila, não é indicado colocar foto no currículo, a não ser que peçam para você. Por quê? Porque o currículo, muitas vezes, ele pode ficar pesado, desconfigurado, e você acabar escolhendo a foto errada. Então, muito cuidado, tá? Não envia foto, não. Não envia o e-mail em anexo. Não, você não vai enviar o e-mail em anexo, você vai colocar o currículo em anexo. E aí, essas informações que eu falei para você colocar no corpo do e-mail, é você descrevendo: olá, bom dia, sou Tatiana, trabalho na área tal, há X tempo, tenho disponibilidade de viagem, de mudanças, tenho disponibilidade de horário, é isso que você vai colocar, tá? A carta de apresentação, ela só vai ser importante se te pedirem, tá? E aí você vai fazer uma breve descrição do profissional que você é. Raul, experiência profissional é se você trabalhou na mesma área, tá? Então, assim, ó, eu trabalhei só em RH, eu tenho experiência profissional. O seu histórico profissional é se você trabalhou em RH, financeiro, administrativo e compras. Aí você tem histórico profissional. Não, as disciplinas da faculdade você não vai colocar no currículo, tá?
as disciplinas da faculdade você vai falar na entrevista, ok? Gente, ó, falta 20 minutinhos, então, assim, eu vou ter que dar uma enxugadinha, tá? Para a gente conseguir falar de tudo, que a gente ainda tem aí que falar um pouquinho do vídeo currículo, que é muito importante, que muitas empresas estão pedindo atualmente, e também orientar vocês a respeito de entrevista, tá? O que deve escrever no corpo do e-mail? Exatamente o que eu falei. Bom dia, boa tarde, me chamo Scarlett, sou profissional da área tal, há X anos, tenho experiência com isso, com isso, com isso. Eu tenho, se você tem, né, disponibilidade de horário, disponibilidade de viagem, disponibilidade de mudança, e colocar também que você está disponível para qualquer esclarecimento ou entrevista, processo seletivo. Tá, Scarlett, é isso que você vai colocar. Você vai fazer um breve resumo da profissional que você é, tá? Vanessa, tem muita gente que não sabia disso. Eu sei. Bom, pessoal, então o currículo físico, tá? Ele é basicamente essa estrutura que vocês vão fazer. Tenham muito cuidado para que ele fique no máximo em 2 páginas, tá? E muito cuidado, pessoal, aí é assim, é um pedido que eu faço para ajudá-los. Muito cuidado com a escrita, muito cuidado com a concordância, muito cuidado com o português, muito cuidado com a acentuação. Isso faz uma diferença enorme, tá? Então, revisem. Se vocês estiverem em dúvida, peçam para alguém ler para vocês. Tenham muito cuidado, tá? Vamos falar agora brevemente sobre o vídeo currículo, que algumas empresas estão pedindo. Cuidados, né, que vocês devem ter quando é pedido um vídeo currículo. Vocês devem se preocupar. Onde que vocês vão filmá-lo? E aí, quando eu falo onde que não tenha muitas informações naquele ambiente, né? Muito cuidado com a iluminação, muito cuidado com a questão de ruídos, né? Vocês precisam ter cuidados, por quê? Porque aquele vídeo é o que vai vender vocês, tá? Então, isso é super importante que vocês cuidem. Digamos, vamos chamar aí de estética do vídeo. E aí, vocês também precisam se preocupar em ter um roteiro, né? Porque imagina só, eu não pensei em nada, você tá na frente da câmera e aí eu vou começar a falar. Não dá. Além de ficar algo desconexo, ainda, muito provavelmente, vocês vão querer editar. Pessoas que não têm aí conhecimento de edição, vai ficar, né, muito complicado, ou vai ficar um vídeo muito extenso. Então, montem um roteirinho daquilo que vocês vão falar. Como é um vídeo currículo, eu não estou pedindo para vocês falarem a respeito de vocês pessoal. Eu estou pedindo para vocês falarem a respeito de vocês profissional. O máximo de pessoal que vocês vão falar é a mesma coisa que vocês colocaram lá no cabeçalho do currículo de vocês. Se vocês são casados, solteiros, se vocês têm filhos ou não, a cidade que vocês moram, né? Vocês vão comentar esse tipo de coisa. E aí vocês vão fazer isso. A minha dica é que ele tenha aí no máximo 1 minutinho e meio. Porque pensem que esse recrutador, se ele pedir um vídeo currículo, ele vai ter vários vídeos currículos para olhar. E se começar a ficar muito extenso, ele vai descartar, ou ele vai pular lá para o final, e aí vai ficar, né, uma lacuna aí. Muito cuidado, pessoal, com a roupa de vocês, né? A gente sabe que no vídeo aparece só a parte de cima. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com maquiagem para as meninas, para não ser nada carregado. Cuidado com o cabelo, cuidado com barba. Cuidado para, né, não tá chamando muita atenção. Vejam que a roupa de vocês esteja de acordo com a empresa que vocês estão enviando, né? Então, se é uma empresa mais formal, eu vou botar uma roupa mais formal. Se é uma empresa mais informal, eu posso estar um pouquinho mais informal. Então, esse tipo de cuidado, ele é importante que eu tenha, tá? A gravação, certifique-se que o áudio está legal, né? Que vocês falaram da forma correta. A comunicação também é muito importante, a linguagem de vocês é muito importante. Então, muito cuidado na hora de se apresentar. Procurem ser o mais claro possíveis, né? Quando vocês estiverem falando de vocês. 1 minuto e meio, tá, Ana? É o máximo, assim, se você começa a ultrapassar muito isso, ele começa a ficar muito extenso, muito cansativo.
E, gente, 1 minuto e meio dá para falar muita coisa, tá? Se vocês fizerem o roteirinho que eu falei para vocês, vai ficar super fácil de vocês for falar. Sim, a questão do divorciada nova, não tem o divorciada nova, o divorciada velha. Você é divorciada, né? Não tem preconceito nenhum, Aline, fica tranquila em relação a isso. Eu vi que você já me perguntou isso lá em cima e agora você voltou, né? Não tem preconceito, tá? Então, fica tranquila e coloca que você é divorciada porque esse é o seu estado civil, tá? Então, isso é bem importante. A Lu tá mandando ali uma entrevista por vídeo, algumas dicas para vocês, mas eu também vou falar de entrevista, tá? Então, assim, vocês têm que ter uma postura no vídeo, né? Não vai fazer um vídeo assim, ou não vai fazer um vídeo botando o pé em cima da mesa, ou um vídeo que você tá muito longe, ou um vídeo que você tá muito perto, né? Então, vamos ter cuidado aí com esse tipo de coisa. Tem que ser uma linguagem e um vídeo, uma apresentação que prenda a pessoa, né? Que ela queira ficar ali prestando atenção naquilo que você está falando. Então, não adianta você falar assim, totalmente desmotivado, muito baixinho, que a pessoa vai ter quase que colocar, né, a orelha ali para ouvir. Vocês viram que eu adoro fazer, né? Umas brincadeiras assim. Por quê? Porque aí vocês conseguem enxergar como a pessoa do outro lado está vendo o vídeo de vocês, né? Então, muito cuidado com isso, para que esse vídeo, ele seja um vídeo atrativo, um vídeo que prenda. E aí, quando eu falo, né, que vocês precisam ser criativos, sim, Vanessa, você precisa colocar a idade, ela não atrapalha, desde que você consiga vender a profissional que você é, tá? Para você ter ideia, eu já tenho 42 anos. A minha idade não atrapalha em nada. Por quê? Porque eu vendo a minha experiência, não vendo a minha idade. Entendeu? Então, essa é a diferença. Você precisa vender que você é uma profissional consistente. Não que você é uma pessoa que tem a idade que você tem. Quando você acha que a sua idade está atrapalhando, isso é mais uma visão sua que acaba fazendo com que isso atrapalhe, tá? Eu até tenho um cliente que ele adora falar que a pessoa pode ter 84 anos. Se a pessoa vender para ele que é o profissional que ele está buscando, ele vai contratar. Isso não vai fazer diferença nenhuma para ele, tá? Então, pensa um pouquinho nisso na hora que você for montar aí o seu currículo. E aí, né, pessoal, vocês precisam ter criatividade, mas a criatividade não é vocês fazerem nada de efeitos mirabolantes, nem nada assim, né? A criatividade é a forma com que vocês vão passar de um assunto para o outro, como que vocês vão prender a atenção da pessoa. E, para finalizar esse vídeo currículo, vocês precisam reforçar que vocês querem a vaga, né? Então, assim, coloco-me à disposição para vaga tal na empresa de vocês, tenho todas essas características que vão fazer uma diferença na empresa de vocês, né? Vocês vão vender dessa forma. Então, isso é muito importante que faça parte do vídeo currículo de vocês. Além de vocês seguirem ali, né, as dicas que a Lu colocou ali para mandar bem em uma entrevista por vídeo, né, mas o vídeo currículo vocês ainda não estão fazendo uma entrevista. Vocês estão vendendo quem vocês são, o profissional que vocês são, vocês vão falar da experiência profissional de vocês, o tempo que vocês ficaram, né, a experiência que vocês têm dentro das atividades que vocês faziam. Isso também vai ser uma base para vocês fazerem uma entrevista por vídeo, né? Digamos que a gente está aqui numa entrevista e ao invés de vocês estarem se comunicando comigo via chat, a gente está batendo um papo. Então, eu tô com uma roupa, hoje eu coloquei propositalmente uma roupa que ela tá inapropriada para uma entrevista. Por que ela tá inapropriada para uma entrevista? Primeiro que eu tô com uma blusa que tá chamando super atenção pela cor, né? Uma blusa amarelona. Tchan, só dá a minha blusa amarela. Aí, para completar, aqui na sala que eu tô, tem um monte de coisa que chama atenção. Eu tenho uma planta, eu tenho um móvel vermelho, eu tenho banqueta vermelha, eu tenho roupa no varal, eu tenho um monte de coisa que tá chamando atenção aqui. E eu tô com decote e 3 colares que estão chamando atenção.
Então, eu estou propositalmente inapropriada para uma entrevista. E aí vocês vão cuidar isso também no vídeo currículo, tá? E como que eu deveria estar? Eu deveria estar com uma blusa neutra, né? Ela pode ser branca, né? Preferencialmente cor clara, branca, bege, aí o amarelinha, uma estampinha, né? Delicada. Para os homens aí um azulzinho, né? Uma coisa mais delicada. Sem esse degotão, então ela deveria estar mais ou menos aqui assim. E ela poderia estar só com essa primeira correntinha aqui, não precisava do resto, tá? A minha maquiagem, ela tá apropriada, né? Vocês quase não veem que eu tô de maquiagem, ela tá bem delicada. O meu cabelo, ele tá solto, né? Eu nunca vou fazer uma entrevista ou um vídeo currículo, por exemplo, com o meu cabelo preso com uma caneta, ou com um lápis, ou com uma piranha, né? Homens, eu não vou estar com a barba sem estar bem aparadinha, né? Se é uma vaga que pode ter barba. Porque tem vagas que eu não posso ter barba. Então, muito cuidado com isso. As unhas, né? Eu tô sem esmalte. Eu não poderia, de forma alguma, estar com esmalte descascado. Ou eu tô com esmalte. Não, em formato Canva não é interessante não, Juliana. Você precisa formatar ele no Word, né? Bonitinho, em formato Canva, não. Tá? Se você for assim, ó, da área de criação, publicidade, propaganda, comunicação social, até você pode fazer no seu currículo um portfólio, pequeno portfólio, mas eu não indico, não. Sim, Emerson, dependendo do tipo de camisa vermelha, ela é inadequada, tá? Até assim, eu prefiro que você esteja com uma camisa preta, azul marinho, do que com uma vermelha. Muito cuidado com isso. Tá? Cores que chamam muita atenção, pessoal, por que eu tô falando isso? Cores que chamam muita atenção, às vezes tira a atenção do entrevistador em vocês, né? Ele começa a prestar atenção no decote que você tá, daí ele pensa assim, nossa, quando a pessoa vier trabalhar aqui vai estar com esse decote, nossa, mas essa pessoa, ela gosta de usar uma roupa que chama atenção pela cor, né? Então, assim, esses cuidados é bom a gente ter, porque o que precisa chamar a atenção é a nossa postura e a nossa fala. Tá? E aí, quando nós começamos uma entrevista, você só vai de social numa entrevista se a empresa tiver esse porte, tá? Se a gente está falando, por exemplo, de uma Decathlon, se você vai de social, você está completamente fora do perfil. Agora, se a gente está falando de uma Bosch, você está completamente dentro do perfil e de social, tá? Agora, se a gente está falando aí de uma fábrica, né, de uma indústria, está completamente fora do perfil se você for de bermuda, né, se as mulheres forem de saia, porque a gente sabe que dentro de uma unidade fabril a gente não pode andar assim, salto. Telemarketing não é indicado social. Você pode colocar uma camisa polo, mas social não. Pode estar de calça jeans, sapatênis, agora social eu não te indico não, daí você está muito fora aí do perfil, tá? Gente, pegando o gancho ali das primeiras colocações e perguntas que vocês fizeram, tem gente que me falou assim, eu estou há 3 anos fora, eu estou há 5 anos fora, questão de ser divorciada nova eu já respondi, mas assim, você tem que analisar o porquê que você está há tanto tempo desligado do mercado de trabalho. Às vezes pode ser o seu currículo, que a forma com que ele está formatado, ele não é atrativo. Às vezes pode ser a forma com que você comunica na entrevista. Depende da empresa, Aline. Tá? Você precisa avaliar a empresa. Se a gente está falando de uma startup, não. Se a gente está falando de uma empresa mais tradicional, mais formal, sim. Você precisa analisar o seu tipo de linguagem e a sua postura numa entrevista. Pode ser que seja isso que está fazendo com que você esteja afastado do mercado há tanto tempo. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a gente tem muito mais candidatos do que número de vagas. Então, o funil, o filtro que é feito, ele está muito maior. Então, imagina você, né, que eu estou me candidatando para uma vaga, eu chego lá na vaga e eu faço a entrevista o tempo todo assim, ó, com o braço aqui em cima da mesa do entrevistador,
falando assim, todo cantado, né, mano? E aí, como é que você tá? Isso é postura para uma entrevista, né? Certamente alguns de vocês estão dando risada aí do outro lado e outros de vocês estão morrendo de raiva do jeito que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque a gente precisa ter uma postura correta. Então, aqui, ó, eu tô no vídeo ou eu tô presencial, eu tô bem sentada, né? Minha blusa vai estar fechadinha, eu vou cuidar o que eu vou falar, eu não vou falar gírias. Vocês devem ter notado que eu gesticulo demais. Isso também é uma coisa que não é muito boa, né? A linguagem corporal é algo que fala muito de vocês. Para vocês terem ideia, eu já tive candidato que estava tão nervoso, começou a mexer na aliança, que a aliança voou. Eu já tive candidato que pegou a bolsa e se agarrou naquela bolsa enquanto estava conversando comigo. E aí, o que aconteceu? Ele estava com uma barreira entre a gente, porque ele estava muito nervoso. Tem recrutadores, entrevistadores, que ponderam isso. Tem outros que não têm tanta experiência, ou tem tantos candidatos, que esses pequenos detalhes fazem a diferença na hora dele aprovar ou desaprovar alguém, tá? Então, cuidados que vocês precisam tomar numa entrevista. Vocês precisam ser o mais claros que vocês conseguirem, né? Vocês vão ser muito claros nas suas respostas. Vocês vão responder de forma objetiva. Vocês vão responder conforme o que está no currículo. Eu já tive candidato que me pediu o currículo para me falar sobre as experiências profissionais dele. Aí eu me pergunto, será que foi ele que trabalhou naquele lugar? Porque me parece que não, porque se ele me pediu emprestado para saber o que ele tinha feito, o que ele tinha trabalhado, é complicado, né? Deixa para o final isso aí, tá, Emerson? Porque eu faço de uma forma diferente essa pergunta. Espera um pouquinho. Essa daí é a cereja do bolo da entrevista. Então, eu preciso transmitir segurança naquilo que eu falo. Eu preciso responder o que ele me pergunta. Ah, Carla, mas eu não entendi a pergunta dele. Pergunta para o entrevistador. Você pode repetir? Você está me perguntando tal coisa? Por quê, gente? Porque é melhor que vocês se certifiquem da pergunta do que vocês respondam alguma coisa nada a ver. Né? Ele pergunta para vocês assim, que hora vocês costumam acordar? Aí vocês respondem assim, eu vou dormir às 9. Completamente diferente daquilo que ele perguntou, né? Então, se certifiquem para ter a certeza que vocês estão respondendo de forma correta, tá? Cuidado, né? Eu já falei isso, mas cuidado com a linguagem corporal de vocês. Se vocês estiverem muito nervosos, peçam um copo de água, respirem fundo, olhem no olho do entrevistador, nunca respondam o entrevistador, e até mesmo por vídeo, né? Faz de conta aqui que a câmera é o entrevistador. Nunca respondam o entrevistador olhando para baixo, nunca respondam o entrevistador olhando para cima, dos lados, é olho no olho. Quando a gente desvia o olhar, o entrevistador já sabe que tem alguma coisa errada na resposta, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de resposta, de não estar olhando olho no olho. Muitas pessoas me perguntam assim, Carla, por que o entrevistador pergunta que animal que eu seria? Por que o entrevistador me pergunta que livro que eu li? Por que o entrevistador me pergunta que esporte que eu gosto? Isso são perguntas comportamentais que a resposta que vocês dão responde àquilo que ele busca, tá? Não necessariamente a resposta de vocês está certa ou errada, mas a resposta que vocês acaba trazendo aí, né, aquilo que ele busca como importante para a empresa. Por quê? Porque cada empresa, né, ela tem aí um perfil que ela acaba buscando. Não é perguntinha chata não, Scarlett. Ainda bem que você botou uma risadinha ali, né? A pergunta, né, de qual é a qualidade do defeito, ele tem que estar acompanhado do porquê, tá? O recrutador que só te pergunta assim, qual é a qualidade, qual é essa qualidade, qual é o seu defeito ou o seu ponto a melhorar, e não te pergunta por quê, ele nem sabe por que ele está te fazendo a pergunta. Então, a minha dica é,
responda o que é e fale o porquê. Exatamente, ó. Não fala que você não consegue falar em público, fala que você tem um pouco de dificuldade de falar em público, mas que você está treinando em casa, na frente do espelho, que você procura fazer isso, né, da melhor forma. E ela colocou ali, né, a mesma coisa do bicho? Sim, o bicho, né, que animal você seria? Um cachorro. A minha interpretação de cachorro pode ser que você escolheu porque, o cachorro é o melhor amigo do homem. Aí eu te pergunto, mas por que um cachorro? Aí você vira para mim e fala assim, porque tem aqueles pitbull lá que morde todo mundo, né? Eu acho super maneiro. A forma que você respondeu já foi errada, porque você respondeu, né, de uma forma muito informal, você acabou usando aí gírias, e você também respondeu de uma forma negativa o porquê daquele animal. Então, muito cuidado com a sua resposta, tá? Tati, é importante ser detalhista na resposta? As atividades que executava, o motivo pelo qual saiu da empresa? Sim e não. O detalhista, se for algo importante e relevante. Agora, você me falar que a noite está gelada, está ventando lá fora, que você está tremendo de frio para me falar que está aí 17, 18 graus, aí você está sendo redundante, tá? Você pode ser detalhista se for relevante. Caso contrário, eu te indico que você seja objetivo no sentido de isso. Ponto, tá? O motivo que saiu da empresa, muito cuidado, tá, gente? Não fala que foi por causa da crise, né? Não fala que foi aí porque estava em busca de novos desafios. Isso é o tipo de resposta que não é bom. Muito cuidado com esse tipo de resposta. Vocês precisam dar respostas que sejam a realidade de vocês. Então, assim, foi por causa da crise. Junto comigo saíram 15 pessoas. Aí, foi por causa da crise. Aí eu te pergunto assim, foi por causa da crise? Quantas pessoas saíram com você? Sou eu. Será que te tiraram por causa da crise? É bom você se perguntar. Ou novos desafios. Qual é a pessoa em sã consciência que larga um emprego para buscar novos desafios, sabendo da taxa de desemprego que a gente se encontra? Né? Então, assim, se você saiu porque você estava desmotivado, se você saiu porque você não gostava do que você fazia, você pode colocar que você estava enfrentando problemas naquele momento que estavam te levando a se sentir desmotivado e não gostava do que você fazia, tá? A Jéssica. Mito ou verdade que quem está empregado é mais difícil conseguir um emprego novo? Mito, tá? Tem algumas empresas que dão preferência por contratar alguém que esteja desempregado pela facilidade de você já poder começar, por exemplo, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, mas tem empresas que não. Tem empresas que, inclusive, elas buscam pessoas que estão empregadas, porque são pessoas que estão em atividade e que vão trazer um diferencial, por exemplo, para a empresa, tá? Como devo proceder quando perguntam por que eu quero sair do emprego atual? Gente, a gente já está dentro do horário, tá? Se vocês acharem que está se estendendo muito, Lu, me dá um break aí, tá? Como que deve, né, proceder quando perguntam por que quer sair do emprego atual? Aí você vai precisar pensar, Jéssica, por que você está querendo sair do seu emprego atual, né? Você pode estar querendo sair porque você quer novos desafios, sim, mas por quê? Porque a minha empresa ela não oferece plano de carreira. Então, eu estou querendo sair porque eu estou buscando crescer, mas eu já sei que dentro da minha empresa eu já consegui atingir o patamar mais alto, então eu estou buscando novos desafios porque ela não tem como me oferecer, tá? Então, essa pode ser a resposta. Você está há 11 anos na mesma empresa? Você vai olhar para você, vai saber qual é o motivo. Esse que eu acabei de falar pode ser o seu motivo, né? Eu comecei como assistente, eu não tenho como passar para analista, a empresa não tem plano de carreira, eles só me dão mais e mais atribuições, mas eles não mudam o meu cargo.
eu quero ser reconhecida, né? Isso pode ser uma forma. Então, quando você estiver numa entrevista, você vai falar aí, né, que você está buscando novos desafios, porque a sua empresa não tem como proporcionar para você, que você já conseguiu atingir tudo que você tinha para atingir lá dentro, né, que foram 11 anos muito gratificantes, mas que agora você está buscando aí uma nova colocação, tá? Camila, viu? Eu sou psicóloga, de vez em quando eu leio pensamento, viu, Aline? Eu saí após a licença maternidade, como não tinha quem ficasse com a minha filha. Preferi ficar com ela um tempo. Devo citar isso ou me prejudica? Você vai colocar, Camila, da seguinte forma. Neste momento da minha vida, não sei quantos anos sua filha está hoje, né? Mas neste momento eu optei em ficar 1 ano, 2 anos com a minha filha, e agora eu estou voltando para o mercado de trabalho. Aí, muito provavelmente, a pergunta que vai surgir para você é: mas e agora? Quem vai ficar com a sua filha? Como que você se organiza com isso? Então, você já tem que ter essa resposta pronta, né? Você já precisa estar com isso ok para passar segurança na hora da entrevista. Eu não esqueci de você, tá, Emerson? Fica tranquilo, é que esse é a cereja do bolo, é no final mesmo, tá? Fica tranquilo que eu não esqueci dessa pergunta, porque essa pergunta aí já está no meu roteiro. Então, você precisa estar muito bem organizada com isso, para você passar segurança na hora da resposta, tá? Então, você vai passar isso para ele, eu não sei quantos anos tem a sua filha, eu não sei se você já se organizou em relação a isso, mas é isso que você vai responder, tá? Isso não vai te prejudicar se você me passar segurança na hora que você me responder, ok? Então, assim, se organiza, Camila, para já saber o que você vai responder, como que isso vai ficar, tá? A Tati, a última empresa que eu trabalhei faliu e eu fico em dúvida se falo sobre isso ou não. Quem faliu foi a empresa, não foi você. Você vai falar que a empresa faliu. Isso não tem nada a ver com você, tá? Pode falar tranquilamente. A Juliana, o que sugere para uma pessoa que não tem experiência para conseguir um emprego, já que a maioria dos anúncios pedem experiência na área? Você vai ter que montar um currículo com potencialidades bem fortes, bem enraizadas e vender isso na hora da entrevista, tá? Você tem o potencial para conseguir se desenvolver dentro daquela empresa. Você vai usar aí a sua iniciação científica, você vai usar tudo que você aprendeu na faculdade. Se você fez algum estágio, você vai colocar isso também, e aí você vai usar isso a seu favor, ok? Mito ou verdade que na empresa, quando vê que está noivo ou namorando, se não tiver filho, deixa de contratar porque acham que tem pretensão em ter filhos. Depende da empresa, tá? Isso não é mito nem verdade. Isso depende da empresa. Então, assim, tem empresas que não vão te contratar, porque vão pensar nos filhos que você tem, e tem empresas que vão valorizar que você está construindo uma família, tá? Então, isso vai muito da empresa. E aí, o que eu te digo? Assim como a empresa te escolhe, você também escolhe a empresa. Então, escolha empresas que te valorizam, tá bom? Fiquei apenas 2 meses no meu último trabalho. Devo colocar mesmo assim? Claro, com certeza. Você só vai ter que, né, falar a respeito do porquê que foram só 2 meses. Era uma vaga temporária, era um lugar que foi contra os seus princípios, era um lugar que você não se identificou, aí você vai falar isso. O que dizer quando no final da entrevista o recrutador fala alguma pergunta? Eu vou te segurar também e vou responder o Emerson, tá, Vanessa? Emerson, eu, Carla, recrutadora, pergunto o porquê eu não devo te contratar, tá? Mas é a mesma resposta do porquê eu devo te contratar. É o momento que você tem para fazer o fechamento sem ser arrogante daquilo que você tem como qualidades, competências e habilidades que vão ser aderentes ao cargo, tá? Então, é o momento de você falar
né, que você é um profissional assim, 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 sem ser arrogante. E falar que você está à disposição da empresa, tá? Então, essa é a resposta do porquê eu não devo e do porquê eu devo. Quando eu te pergunto o porquê eu não devo, você vai falar assim, não, mas eu acho que você deveria me contratar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Quando eu te pergunto por que eu devo, eu acho que você deve me contratar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Nunca vire para mim e fale assim, porque senão você vai perder o melhor profissional que você já conheceu, porque senão essa empresa vai estar perdendo muito, porque você não me conhece e não sabe quando eu sou bom. Isso nunca, tá? Mas é o momento que você tem ali para vender aquela pessoa que você é, ok? Vanessa, alguma pergunta? O que eu estou querendo com isso? Eu não estou querendo... ok, Emerson, desculpa ter te prendido aí, né? 9 minutinhos a mais para te responder, mas é que a gente já está finalizando. Vanessa, o que eu estou querendo com isso? Eu não estou querendo que você me pergunte que dá teu adiantamento, que dá teu pagamento. Eu não estou querendo que você me pergunte quais são os benefícios que você vai me oferecer, porque assim, isso muito provavelmente, se eu puder te passar nessa entrevista, eu já te passei lá no começo, tá? Agora, se eu não te passei essas informações, é porque eu não posso te passar ainda essas informações. Tem algumas empresas que elas ficam em modo confidencial por um bom tempo do processo, e mais para o final, né, depois que você passa por algumas etapas, que eu vou poder te abrir essas informações. Quando eu te pergunto isso, eu estou esperando que você faça alguma pergunta relevante sobre a empresa ou sobre o cargo que eu estou te oferecendo, tá? Do tipo assim, eu vi no site de vocês que vocês trabalham com isso, 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 isso e isso. Nossa, me fala um pouquinho mais sobre como é que é. Você demonstrar interesse pela empresa. Da mesma forma, se eu te perguntar assim, o que mais te chamou a atenção na nossa empresa? Você não vai me falar que foi a sala de espera, você não vai me falar que foi porque o site estava muito lindo e maravilhoso, né? Você vai falar que, o que me chamou a atenção é que vocês trabalham com isso, o que me chamou a atenção é aquilo outro, né? Então, quando eu pergunto, se você tem alguma pergunta para fazer, não é quando vocês vão me dar retorno, quanto que é o pagamento, quais são os benefícios, vocês pagam a faculdade? Não é isso. É alguma pergunta relevante que mostra o interesse que você teve em conhecer um pouco mais da empresa, tá bom? Dentro da pergunta da Vanessa, eu posso perguntar missão, visão e valores da empresa? Pode. Se você não encontrou no site, você pode perguntar, ou você pode pedir assim, você tem como me falar um pouquinho, né, do que a empresa espera, como que a empresa vê as pessoas, como que a empresa vê o mercado, né? Você pode perguntar isso, não tem problema, tá? Pessoal, prendi vocês aqui 11 minutinhos a mais, acho que o nosso assunto estava, né, fluindo, estava gostoso, consegui aí dividir, né, a minha experiência com vocês, consegui trazer aí, eu acho que bastante dúvidas que vocês tinham para poder ajudá-los. Tem o LinkedIn, sim, Juliana, é Carla César, tá? Eu tô como Carla César em todas as redes sociais. Você pode me procurar lá. Mas já, né, a gente passou da nossa 1 horinha, né? Mas eu acho assim, ó, que vocês precisam, né, adquirir confiança em vocês. Vocês precisam colocar no papel o profissional que vocês são para que vocês consigam a vaga que vocês buscam, tá? Então, assim, seguindo essas dicas que eu dei, vocês vão conseguir, né, transmitir para o papel e transformar o currículo num gerador de entrevistas, né? Quando vocês fazem o currículo da forma correta, vocês vão ver que as vagas vão começar a aparecer, as entrevistas vão começar a aparecer e vocês vão conseguir fazer. E muito cuidado agora dentro do nosso novo normal, que algumas empresas ainda não estão trabalhando de forma presencial, para vocês fazerem uma entrevista virtual de forma, né, uma entrevista online de forma adequada,
para se vocês tiverem que montar um vídeo currículo para vocês fazerem também, né, de forma adequada, para que vocês consigam alcançar aí o objetivo de vocês, tá? Gente, estou vendo aí, né, os agradecimentos de vocês, eu que tenho a agradecer por vocês disponibilizarem aí essa horinha e pouquinho, né, da noite de vocês, para ter essa troca. A gente sabe o como é importante, né, para quem está buscando uma vaga no mercado, de ter uma orientação, né, objetiva, uma orientação precisa, uma orientação de quem está nesse mercado, né, que seleciona pessoas, então eu estou do outro lado, né, e poder dar aí essa visão e essas diquinhas aí para vocês, tá bom? Muito obrigada, Lu, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui